Você que é motorista de ônibus, caminhão, carreta, mercedinha, vive fora 1, 2, 3 semanas, um mês fora de casa, sem ver a família, está se sentindo incomodado com isso, o patrão não está pagando a sua hora extra de forma correta, então esse conteúdo é para você. Preste atenção que a gente vai destrinçar aqui diversos direitos que normalmente não são respeitados em favor dos motoristas. Primeiro ponto. Todo motorista, assim como todo qualquer trabalhador, tem direito à hora extra a toda aquela que ultrapassa 8 horas por dia. Então você trabalhou mais do que 8 horas por dia, ou então 44 horas semanais, vai ter direito sim à hora extra. E essa hora extra ela sempre vai ter que ser paga com pelo menos 50% adicional. Isso significa que uma hora que vale R$10, por exemplo, se você faz ela em hora extra, ela vai valer 15. Tem que ter pelo menos 50%. E eu falo pelo menos porque a convenção coletiva de trabalho da sua categoria, ela pode estabelecer percentuais superiores a isso. É comum, convenção coletiva de trabalho, dizer, olha, até 2 horas será 50%, mas se você fizer mais do que 2 horas, então será 70%. Se fizer além disso, vai ser 100%, por exemplo. Isso é extremamente comum. Outro ponto bem interessante é, quando você trabalha de noite, tem direito a adicional noturno? Sim. Assim como todo e qualquer trabalhador, você vai ter direito sim a adicional noturno. O adicional noturno ele é de 20% pelo menos. Qualquer pessoa que trabalha entre 10 da noite e 5 horas da manhã vai ter direito ao adicional noturno. O adicional noturno ele tem uma particularidade. A hora da noite ela não conta como se fosse 60 minutos, ela conta como se fosse 52 minutos e meio. Isso significa que a cada 7 horas de trabalho você tem que ser remunerado como se 8 horas fosse. Se você trabalha, por exemplo, pegou o veículo lá, a carretinha de 8 horas da noite e largou de 8 horas da manhã, embora a partir das 5 horas não seja tecnicamente hora noturna, como você passou a madrugada todinha trabalhando, o seu corpo está cansado, ele está exausto. Então, para efeito de direito trabalhista, você tem o direito à prorrogação dos mesmos critérios do adicional noturno nessas horas que ultrapassa às 5 horas da manhã. Então, até 6, até 7, até 8 horas da manhã, até quando você continuar, vai ter direito a essa prorrogação, desde que você tenha trabalhado durante a noite. Se você trabalha, por exemplo, com veículos que tem um tanque suplementar, esse é mais outro direito que normalmente é ofendido pelas empresas. As empresas colocam os tanques suplementares, que isso aumenta o risco de explosão do veículo, mas não costumam pagar a periculosidade. A periculosidade é um direito que eleva em 30% o valor da sua remuneração. É um adicional de remuneração. Então ele vai servir para tudo que você vai receber. Ele repercute em 13º, em férias, em tudo, na hora extra, tudo. Repercute, ele integra a base salarial. Então você vai ter direito a essa periculosidade e é interessante porque quando você for se aposentar, isso também vai ser contabilizado em seu favor. As empresas têm um costume muito maroto de colocar uma gratificação disfarçada, uma comissão disfarçada, vantagem por quilometragem rodada. Isso na realidade é uma comissão que deve integrar a sua base salarial. Eles costumam colocar lá no contra-cheque ou então paga por fora como se fosse hora extra. Não, isso não é hora extra. Hora extra é outra coisa. Exige que a empresa coloque lá esse adicional, essa gratificação como comissão, porque se ela é habitual, se isso vive acontecendo, então você está integrando a sua base salarial. Vamos dar um exemplo do seu salário sendo R$2.000. Se você está recebendo esse adicional, essa gratificação de comissões de R$1.000 todo mês acontece isso, então 2.000 de salário básico mais um, seu salário só para 3.000. Isso quer dizer que a sua hora trabalhada, a sua hora extra quando ela for remunerada, se a sua hora normal estiver valendo R$20, a sua hora extra ela sobe para 30. Isso agrega valor, o valor ele sobe muito mais lá no final do seu processo. Você tem mania de avisar que não vai pagar o tempo de espera. Não, o tempo que você passa lá esperando a carga e descarga, a gente não vai pagar não. Embora você esteja dormindo lá dentro do caminhão e se roubarem a carga, a culpa vai ser sua, a gente não paga isso aí não, porque você está dormindo. Não é bem assim não. O tempo de espera tem que ser realmente de espera, você tem que estar longe, deixa o caminhão lá e vai jogar bola. Você não pode ter responsabilidades sobre o veículo, porque se você está fiscalizando a carga, se você tem que ficar manobrando o carro para lá e para cá, se qualquer coisa que acontece com o veículo, a culpa é sua. Se o veículo, por exemplo, tem refrigeração e você tem que ficar atento ao motor, porque se tiver algum problema lá e o carro pegar fogo, a culpa vai ser sua. Se tiverem problemas, a culpa vai ser sua, então você está trabalhando. Você, no mínimo, você está sobre aviso. Então você vai ter direito à hora, seja ela como hora extra, seja pelo menos 1/3 do valor da sua hora, porque você está sobre aviso. Então observe bem isso, porque se você está, por exemplo, monitorando lá a carga e descarga,
caminhão, por exemplo, de sapato. Você está observando o caminhão ser carregado com sapatos e tem 5.000 caixas para serem colocadas. Depois que tiver a caixa colocada lá no final do baú, não tem como conferir. Então você está conferindo na entrada do veículo. Isso significa que você está trabalhando, não na função de motorista, mas na função de conferente. Então, se você está trabalhando, tem que ser remunerado por isso também. Esse é um direito seu. Existe um ponto bem interessante. Algumas cargas distantes, elas são feitas com 2 motoristas. Não pode parar. Carga valiosa, por exemplo, não pode parar, porque o risco de assalto é muito grande. E aí eu pergunto, bem, dá para descansar bem dormindo numa mula num caminhão? Não é bem assim. O caminhão fica chacoalhando, o som fica leve, não dá para descansar direito. E é por essa razão que a lei de 2015, que trata dos motoristas, disse, olha, a cada 72 horas, mesmo que aconteça isso, mesmo que tenha uns 2 motoristas, existe um intervalo de pelo menos 6 horas descansando em terra firme, em um lugar parado. Porque do contrário, o corpo não vai aguentar esse cansaço extraordinário. E aí você pode me perguntar como é que a gente consegue fazer para provar essas horas extras. Aí está um ponto bem interessante. O tacógrafo, ele não prova a hora extra, mas ele prova o momento de deslocamento do veículo. Se o veículo está em movimento por 12 horas seguidas, por exemplo, como é que foi possível o trabalhador dormir na boleia? Como foi possível ele descansar em terra? O caminhão está em movimento, o ônibus está em movimento, não dá para você descansar. Deixar lá em piloto automático e vai dormir por 5 horas, não tem como. Então o tacógrafo ele não serve para hora extra, mas ele consegue mostrar que a quantidade de horas trabalhadas ela é excessiva. Além disso, hoje em dia quase todo veículo tem GPS, tem localização em tempo real. Até quando você dá a partida, abre uma porta, o patrão fica sabendo. Então ele está fiscalizando o seu horário. Como se não baixasse esses meios indiretos de fiscalização do horário, a lei dos motoristas de 2015, como viu que estava acontecendo muito acidente, o pessoal estava tomando muito arrebite, então disse, olha, vamos reduzir essa quantidade de hora extra, porque não tem condições de continuar matando tanta gente com essa quantidade de hora extra excessiva não. E aí a lei disse, olha, tem que fazer uma guia de viagem, tem que fazer um controle de jornada. E a cada 5 horas e meia de trabalho, tem que ter um intervalo, porque do contrário, a pessoa vai acabar ficando cansada demais e sofrendo um acidente. Veja que a lei ela sempre tem uma lógica, ela tem uma mensagem legal por trás dela. Quando você consegue entender a mensagem da norma, você consegue entender que ela é razoável. Um último ponto interessante é que às vezes a empresa contrata um motorista para dirigir, por exemplo, um micro-ônibus, mas bota ele para dirigir um ônibus grandão. Contrata ele para dirigir um caminhão, um F4000, mas bota ele para dirigir uma Mercedinha. Então observe qual foi a categoria que você realmente foi contratado, porque normalmente a categoria ela tem que ser remunerada pela quantidade de eixos que existe no veículo. Tire foto do documento do veículo que você estava dirigindo, porque no futuro, se necessário for, você vai ter uma prova clara de quais foram os veículos que você dirigiu. E aí fazendo essa diferença, fazendo essa distinção, fazendo essa prova de que você foi contratada para uma determinada função e estava fazendo a função de uma atividade que deve ser remunerada com um valor maior, você vai ter direito a essa diferença salarial. E isso repercute em tudo no seu contrato de trabalho. Gostou desse conteúdo? Dá um joinha para poder que o próprio YouTube mostre isso para outras pessoas. Se você tem amigos que têm alguma dúvida sobre esse tema, compartilhe com essa pessoa, porque só o conhecimento liberta.